Segundo o Ministério da Saúde, 3,2% da população é surda, o que equivale a 5,8 milhões de brasileiros. De acordo com um estudo publicado em uma revista científica internacional, a máscara de proteção contra a Covid-19 reduz em até 12 decibéis os sons da fala. Por isso, muita gente tem descoberto problemas de audição durante a pandemia. Para falar sobre perda de audição, eu recebo aqui na nossa casa a fonoaudióloga Silvana Dias, que é especialista em audiologia e em saúde coletiva e mestre em fonoaudiologia. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. E a gente estava falando, né, agora de situações especiais, pessoas especiais, não é? Sim. E quando a gente viu o uso da máscara, principalmente no começo, que era uma novidade para todo mundo, sim, a gente ficou assim, e agora como é que eu falo, né? E tem gente que até hoje ainda pega a máscara e fala, não tô ouvindo, né? Exatamente. E às vezes tira a máscara para falar pra que poder pra falar. entender que para conseguir ouvir. Isso tem realmente alguma coisa a ver ou não? Sim, tem muito a ver, gente. Olha que interessante. A questão de você estar colocando a máscara, você abafa bem o som da fala, a intensidade diminui. E tem muita gente que tem dificuldade auditiva, porém não é aquela grande dificuldade, e se apoiava na leitura labial. Sim. A partir do momento que a máscara tampou, começou a aparecer um monte de gente falando, meu Deus, eu não estou entendendo a fala, eu não estou escutando. E aí foi interessante, foi um bom sinal, porque quando a gente tem esse tipo de dificuldade, o quanto antes procurar ajuda, reabilitar, é melhor. Mas trouxe esse benefício para a população. E a gente pensar, né, como nós somos expressivos, né? Como nós somos expressivos. Com essa parte, a gente aprendeu agora com o olhar, né? A sorrir com o olhar. Mas a gente é muito expressivo. Às vezes deixa até a TV mais baixa e você vendo a pessoa falando, você fala, eu tô entendendo o que a pessoa tá dizendo, né? Sim, a compreensão da fala, principalmente a nossa língua que é muito redundante, às vezes você não entende o que fala, você não escutou, mas você complementou com a leitura labial, aquilo se fecha e você entende o que foi dito. E a máscara tirou essa facilidade, né? E aí foi assim que muitos procuraram nossos atendimentos para reabilitar a audição, ver o que pode fazer, né? Quais são os sintomas? Como que a gente consegue perceber que, de repente, a gente está tendo uma perda auditiva? Olha, uma coisa super interessante. Dar muita atenção aos familiares que convivem com vocês, com os que têm perda auditiva. Por quê? Se o familiar começou a perceber, porque ele é o primeiro que percebe. Às vezes, a pessoa que tem dificuldade, ela não percebe. E o familiar, como ele tá? Sabendo que ele tá falando mais alto, ele tá vendo que a TV, aquela pessoa tá aumentando, telefone, percebe que a pessoa não entende ela no telefone. Então, os familiares, gente, quem convive, dê muita atenção, porque geralmente eles têm razão. E a própria pessoa também pode perceber zumbido. Zumbido é um dos sinais da perda auditiva. Aquela pessoa que não costumava falar alto e de repente começou a falar mais alto, ela tenta falar mais alto para tentar se escutar. Tudo inconscientemente, porque a gente se escuta para monitorar a nossa fala. A partir do momento que sua audição baixa, você começa a falar mais alto, para que você possa continuar se monitorando, só que daí as pessoas percebem que você está falando mais alto. Tem a questão do, não é que eu não escuto, eu só não entendo a fala. Sim. Então, não entender a fala, mas escutar é um sinal de alteração auditiva também. Você pode não estar entendendo porque você está com uma baixa auditiva. E assim vai. E é interessante isso. E uma coisa que você falou agora de falar alto, né? Quando a gente começa a falar muito alto, já significa que a gente é que não está ouvindo tão bem. É isso? Sim. É um dos sinais. Legal, né? Existem pessoas que falam alto por questão de hábito, né? Às vezes família, que tem mania de falar alto. Mas aquela pessoa já é assim. Agora a outra que não. E de repente passou a falar alto, é um grande sinal. Interessante. E em relação à própria fala, às vezes tem pessoas que, né, já que você é fonoaudióloga, eu vou nessa pergunta também, que para falar, elas falam mais baixo ou mais para dentro. E aí, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de conseguir entender também. Né? Exatamente. Isso também acontece, né? Acontece. Então, a gente também não pode levar tudo para o lado de que é dificuldade auditiva. Porque tem algumas pessoas que elas não articulam bem as palavras. Então, eu sempre uso como parâmetro assim, quando a pessoa tem dúvida.
Vê se uma outra pessoa que você não desconfie que tenha dificuldade auditiva entende aquela outra. Legal. Porque se a pessoa ouvir normal e também não entende aquela pessoa, é aquela pessoa que não tem uma boa capacidade de articulação. E aí a gente pensa, ai meu Deus, será que eu não estou escutando? Eu não estou entendendo. Mas é só aquela pessoa que você não entende ou você não está entendendo várias pessoas? Então, muito bem colocado. Tem pessoas que falam realmente de uma forma que é difícil de entender. É difícil de entender. Não quer dizer que as outras têm perda auditiva. Boa. E o que a gente pode fazer quando a gente começa a perceber que alguém de casa está exagerando no som da TV, que está falando alto? O que a gente pode fazer? Primeira coisa, assim que perceber algum desses sinais, procurar um fonoaudiólogo e fazer um exame auditivo. Vamos fazer audiometria. Na audiometria, nós vamos observar qual o nível de audição, se está dentro do normal, se tem uma perda auditiva leve, ou pior moderada, ou pior severa, ou a pior de todas que é profunda. Então a gente vai identificar esse problema. Depois, a gente precisa saber também em que parte do ouvido está localizado o problema auditivo. A gente tem aqui, né? Isso, nós temos aqui uma foto e o ouvido ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, essa mais externa, que é o pavilhão e o conduto, e acaba naquela pequena membrana ali, azulzinha, que é a membrana timpânica. Essa estrutura, quando existe algum tipo de problema, a gente chama que é perda auditiva condutiva. Então, às vezes, uma rolha de cera, às vezes, alguém que colocou um feijão ou alguma coisa, pode dar uma alteração auditiva e isso, a gente vai sempre encaminhar para o médico vai o remover e a pessoa volta a ouvir. Se o problema for atrás da membrana azul, naqueles ossículos que são os menores do corpo humano, uma otite, alguma doença de ouvido que às vezes causa dor ou sai algum líquido do ouvido, a mesma coisa, é uma perda auditiva que a gente chama de condutiva e manda para o médico. O médico muitas vezes ou vai tratar com medicamento ou vai fazer cirurgia. Agora, a grande maioria que chega para nós, que a gente recebe a maioria dos idosos, e que aconteceu agora na pandemia, né? São as pessoas que começaram a perceber sem sintoma nenhum, do tipo dor, sai líquido do ouvido, sensação de ouvido tampado. Essas pessoas, elas têm perda auditiva naquele caracol, que é a cóclea, na parte mais interna do ouvido. É uma parte mais complexa, onde não existe tratamento nem medicamentoso e nem cirúrgico. Quando a pessoa apresenta perda auditiva naquela região, a mais interna, que é a perda auditiva dos idosos, no caso a presbiacusia, o envelhecimento do sistema auditivo, assim como envelhece todo o nosso corpo, a vista, tudo, aí a gente precisa reabilitar e a única forma de reabilitação ali é o uso do aparelho auditivo. O aparelho auditivo é um sucesso na reabilitação das pessoas que têm perda auditiva, que estão localizadas nessa parte interna do ouvido. Hoje em dia eles estão muito tecnológicos, tamanhos mínimos. Você trouxe pra gente aqui, até tem, né, algumas coisas aqui. Olha que espetáculo esse aqui, do tamanho de uma moeda de 1 centavo. Olha que lindo. Nossa, que legal. Bem, parece então, meu assim, pontinho aqui. Um pontinho. E olha, essa parte escura preta é para confundir com a sombra do conduto. Então, ninguém enxerga nada. Porque muitas pessoas, aparelho auditivo, mas não, é muito grande. Porque antes tinha aquele grandão, né? Tinha que os ficava aqui. grandes, as pessoas tinham preconceito de usar. Hoje não, hoje já está mais comum, até os valores já estão mais acessíveis, se você parar para pensar o que era daqui a uns 20 anos passados, apesar de não ser um produto tão barato, porque todos são importados, no Brasil não fabrica, mas eles são mais acessíveis, tem diversas formas de pagamento e é o que realmente é muito importante ser feito quando o paciente percebe dificuldade auditiva depois da audiometria, se for detectado problema auditivo naquela região interna. Não é naquela região interna que foi detectado o problema através da audiometria, encaminha para o médico para que ele trate, porque muitos problemas daqueles que eu citei, que é na parte média, se não for tratado e a pessoa for deixando, também pode virar uma perda auditiva
definitiva, que é o caso da perda auditiva que atinge a orelha interna, né? E às vezes a gente tem até, por exemplo, quando eu tive crise de labirintite, tive que fazer também audiometria. Faz também porque dá o zumbido e você pode estar tendo uma outra coisa, né? Pode sim, porque o equilíbrio, ele faz parte do ouvido interno também. Não sei se vocês lembram aqueles 3... Ali está a estrutura que é responsável pelo equilíbrio. E ele faz parte desse ouvido interno. Então, precisa investigar essa audição para ver se não tem nenhum problema ali, para ajudar no diagnóstico do médico, para ele descobrir por que está vindo essa tontura, né? Muito bom. A gente tem uma perguntinha, vamos lá. Ótimo. Rosana de Jundiaí, São Paulo. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Tenho perdas auditivas nos meus 2 ouvidos. O especialista falou que isso é normal. Fiquei na dúvida. É considerado normal mesmo? Obrigada. Obrigada a você, Rosana. E aí? Não, a partir do não pode. A partir do momento que a gente tem lá, existe uma padronização, o que é normal e o que está fora do normal. A partir do momento que você está fora do normal, já é momento de você reabilitar. Então, vamos ver, o problema está ali, parte média ou externa, otorrino trata. Problema na parte mais interna, vamos reabilitar, já que não tem como tratar com cirurgia e medicamento, vamos reabilitar com aparelho auditivo. E aí, o quanto antes você fizer isso, é melhor. Por quê? Porque no momento que você apresenta uma dificuldade auditiva, você está deixando o seu cérebro em privação de som. Ele não está recebendo som como ele deveria. E o cérebro, acho que todo mundo já sabe, ele tem que estar sempre em estímulo. Então, se está falhando a chegada de estímulo na área auditiva do cérebro e você não toma uma providência o quanto antes, eu falo sempre para meus pacientes, é como se você primeiro deixasse esse cérebro preguiçoso. Você não manda nada para ele, não tenho nada para fazer, aí vai ficando preguiçoso. Você não faz nada com mais tempo, aí ele começa a enferrujar. Com mais tempo ainda você não faz nada, começa a virar doenças neurológicas. Pode até causar Alzheimer, já está comprovado. Então é muito importante. A reabilitação auditiva, ela é também um tratamento para o cérebro. Hoje não é só o social, você reabilitar a audição porque você tem que escutar, porque você tem vergonha de ir no ambiente e não entender o que as pessoas falam. Hoje não é só social, porque também a pessoa vai querer ficar isolada, pode cair em depressão. Pode cair em depressão. Hoje a importância é na área cerebral também, para evitar doenças neurológicas no futuro. Exatamente por causa dessa questão de privar o cérebro de estímulos. Então, qualquer tipo de alteração, mesmo que seja de grau leve, precisa reabilitar. Hoje já se sabe que precisa reabilitar o quanto antes. Muito bom. Tem mais uma perguntinha aqui, vamos lá, da Pamela de Cruzeiro, São Paulo. Boa tarde, equipe linda. Boa tarde, minha querida. Eu, quando criança, fiz uma cirurgia para a colocação de carretel. Hoje em dia, sinto muita sensibilidade e certa dificuldade para ouvir pessoas falando quando tem barulho junto. Posso estar com um grau de surdez? Um beijo, Pamela. Sim, pode. Pode também. Um dos sinais é, você pensa que escuta bem num ambiente silencioso, porque você está de frente, ninguém está interferindo. Muitas vezes, se a pessoa está sem máscara, você também está lendo os lábios. Agora, você vai para um ambiente um pouco mais barulhento, existe aquela confusão do lado, aquilo te impossibilita de compreender, fala ou de escutar, é um sinal de alteração auditiva, sim. A não ser que seja assim, um show de rock, mas um shopping, um jantar, um restaurante, situações onde as pessoas normais conseguem entender. Você não, é um sinal de que pode ter alteração. Exame auditivo, quanto antes. Muito bom. Adorei, viu? Que Volte bom. sempre à nossa casa. Foi um prazer tê-la aqui. Eu também adorei. Você de Estou casa, ficou com alguma dúvida? Tem os telefones aqui, que é o 12 3013 0183 e tem o WhatsApp também, que é o 12 982 85 90 90. Tá aparecendo aí na tela também. Silvana, um beijo, prazer. Muito beijo obrigada. Beijo pra você, viu? muito Adorei. obrigada. Eu que agradeço. Eu que Tô às agradeço. ordens sempre. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Minha gente, bom demais, não é?